Amém. Louvado seja o Senhor. Pela misericórdia e graça do Senhor, eu retornei aqui para dar continuidade no precioso alimento diário, que é a nossa palavra profética, que nós temos recebido dos apóstolos, nesse terceiro alimento diário, né, de 6 alimentos diários. Essa é a terceira mensagem do quarto alimento diário, né? As promessas de Deus. Antes de qualquer outra coisa, eu necessito orar. Senhor Jesus, obrigado por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, pela informática, pela tecnologia, pela oportunidade de poder entrar nas casas, nos lares. Abençoa todos que estiverem ouvindo e que ouvirão. Senhor Jesus, é a palavra do reino, é a palavra profética, é a palavra do teu ministério. Senhor Jesus, aqui no Alto Vale do Itajaí, na cidade de Blumenau, abençoa, Senhor, a tua palavra, abençoa o teu falar. Senhor Jesus, que possa nos iluminar, possa ganhar espaço, ó Senhor Jesus, ó trazer mudanças, conversões, Senhor Jesus, salvação, alegria, saúde, paz, Senhor Jesus, tudo aquilo que provém de ti possa ser derramado de maneira abundante em cada ouvinte, em cada um que possa estar nos assistindo. Louvado seja o Senhor. Amém. Então, o alimento diário não é um livro à parte da Bíblia. Como eu já apresentei, e normalmente os irmãos têm apresentado, é um livro, né, que apresenta a Bíblia de maneira condensada. Ele apresenta um tópico central da Bíblia, né, a cada fascículo, a cada semana, você lendo diariamente, não somente lendo como um livro circular, mas como um alimento. Cada manhã, quando você pega o alimento diário, aqui o primeiro encorajamento, numa área achurriada, antes do prefácio, antes do preâmbulo, aqui está um encorajamento para que seja feito um encontro com o Senhor, através do invocar profundamente o nome do Senhor, de coração, se derramando na presença do Senhor, confiando nele, crendo nele. Né? Então está escrito assim que se levantar, antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor. Ao fazê-lo, jogue fora todos os temores, medos, tristezas e pecados, e receba o Senhor Jesus como vida, alegria, paz e encorajamento. Invoque, ó Senhor Jesus, várias vezes durante todo o dia. Então essa pessoa, o Senhor Jesus, é a nossa base. Ele é a nossa subsistência. Ele que é nosso alimento, é a nossa luz. Com ele andamos e seguimos ele. Senhor Jesus, nós vamos dar continuidade nessa semana, na semana 3, né, que trata sobre nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Com a referência bíblica, Hebreus capítulo 3, versos 18 e 19. É uma séria advertência para nós, filhos de Deus, que temos a promessa do reino. O desejo do coração do Senhor é que todos estejam no reino, porque o reino é que vai abrir para toda a eternidade, vai abrir a nova Jerusalém, o novo céus e a nova terra. Capítulo 3, versos 18 e 19. E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Capítulo 4, verso 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não me entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Tudo estava pronto, mas não puderam participar desse descanso. Está se referindo à nação de Israel, que
por causa da sua incredulidade, por não crer e por não obedecer, não entrar na boa terra de Canaã. Uma geração teve que perecer no deserto por 40 anos. Passaram 40 anos no deserto até toda uma geração terminar ali. Nessa semana, nós vamos ver que os ministros são aqueles que se importam com a vontade de Deus. Nós precisamos ser alguém que esteja interessado na vontade de Deus. Todos os cristãos, a maioria esmagadora, conhece muito bem o Pai Nosso. Ele é rezado, ele é orado, né? E ali é apresentado que a vontade do Senhor seja feita antes da nossa. Em detrimento de tantas outras coisas, a vontade do Senhor tem que estar em primeiro lugar. E nós temos que ser aqueles que se importam com isso. Para isso, nós precisamos ter algumas experiências, né? Algumas lições, para que possamos desenvolver esse ministério. Nós temos que conhecer a pessoa do Senhor e também o seu plano, a sua vontade. Senhor Jesus, nós vamos ver que o Senhor tem um plano macroeconômico, um plano geral, um esboço geral, no Evangelho de João, capítulo 14, 15, 16 e 17. É como sobrevoar uma grande cidade de avião. Você vê de cima toda a cidade. Mas para cumprir esse plano macro, o Senhor precisa de um plano micro, para ver o que nós temos que fazer, qual é a nossa posição. Para isso é apresentado no livro de Hebreus. Nós vamos ver alguns pontos no livro de Hebreus que nos esclarece esse aspecto microeconômico. E nós vamos ver também a questão de, para poder cumprir esse aspecto microeconômico do plano de Deus, é necessário que nós venhamos, inicialmente, crer com todo o nosso coração e obedecer. Porque se nós não cremos, nós não podemos obedecer. Senhor Jesus, crendo e obedecendo, nos dará condição de entrar no descanso, que é o seu reino vindouro. Esse alimento diário que eu estou apresentando, ele faz parte do ministério do Novo Testamento no tempo atual. Ela é a palavra profética do apóstolo, né, que nós o consideramos apóstolo, irmão Pedro, irmão Ezra, irmão Miguel, irmão André. Nós também temos um canal na internet, que é o canal do Ministério, Instituto Vida para Todos. Nós temos a editora Árvore da Vida, que publica uns livros, tudo em conformidade com a palavra de Deus. Nós temos o jornal Árvore da Vida. Distribuímos, oramos pelas pessoas na rua, nos lares, e apresentamos o precioso jornal Árvore da Vida. Esse aqui é o último número. O Céu Domina. Número 331. Você pode pedir assinatura, nós vamos deixar o link e todos esses acessos do jornal, da editora e do Instituto abaixo. Você pode curtir e se inscrever nesse canal, onde nós apresentamos essas mensagens da semana na igreja em Blumenau. Dando continuidade aqui à palavra do alimento diário, que é, como eu estou falando, uma condensação da Bíblia, um suco dessa fruta preciosa, como eu disse na outra vez, né? Que a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus de maneira riquíssima. Aqui em Romanos 11:33, diz que a palavra de Deus ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Tudo isso, toda essa grandiosidade de Deus está contida aqui na Bíblia. Ela não é uma palavra de homens, ela é a palavra de Deus. É uma riqueza encontrar a pessoa de Deus e o plano de Deus neste livro aqui. A Bíblia tem para nós o caminho da nossa salvação.
mostra o que Deus fez por nós e a nossa condição de crer e obedecer. Nós vimos que nas mensagens anteriores do alimento diário, que Deus precisa de um grupo de pessoas para levar a plano o seu ministério. Ele foi o primeiro apóstolo. Depois ele chamou 12 pessoas. E mais à frente ele teve que chamar outro para substituir Judas. E o Senhor, ele precisa contar com um cristão, com a pessoa que tenha no seu coração a vontade, a mesma vontade que está no coração de Deus. Por isso nós somos aqueles que precisamos estudar a Bíblia, ler, orar a Bíblia, ter comunhão um com os outros, e para poder conhecer qual é a vontade do Senhor. Nós somos aqueles que não vendemos o nosso direito de primogenitura. Nós não trocamos ele por nada deste mundo. Nós consideramos o Senhor como a única coisa singular, maravilhosa, destinada ao ser humano. Ele não é o melhor, ele é o único. Nós precisamos crer que o Senhor não pode ser comparado com nada. Ele não é apenas o melhor. Porque se eu considerar ele o melhor, ele pode ser melhor para mim, bom para outro e excelente para outro. Mas o Senhor não tem comparação. Ele é o único. Nada é comparável a ele. E nós temos que apreciar, somos aqueles que apreciamos a palavra profética. Porque sabem que a obra de Deus é feita por meio dessa palavra. Honram os seus profetas e praticam a palavra por eles transmitida. São ministros da nova aliança que não confiam em si mesmos, pois sua suficiência vem de Deus. Isso em todas as mensagens nós tratamos. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 5, vamos ler isso para que fique bem gravado. Já foi lido outras vezes, mas isso precisa estar sempre no nosso coração. Capítulo 3 da segunda epístola, versículo 5, da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. É Deus que nos reveste. Semana passada a gente viu os aspectos do tabernáculo. A madeira do tabernáculo, a madeira de acácia, representa a natureza humana. Entretanto, toda ela era revestida de ouro. De um aspecto do tabernáculo que se falava sobre as tábuas do tabernáculo. Elas tinham 10 côvados de altura e um côvado e meio de largura. E elas eram encaixadas uma à outra, elas tinham os encaixes. Elas eram de madeira da acácia revestida de ouro e a sua base era de prata. Nós, como cristãos, nós somos revestidos pela natureza, pela vida de Deus. E nós dependemos uns dos outros. Nós dependemos do Senhor e servimos os irmãos. Hoje, eu estou servindo aqui na casa do irmão Tiago, né, liberando essa palavra. Eu estou auxiliando o irmão Tiago. Estou servindo com alegria para prover aos irmãos da cidade de Blumenau coragem, né, encorajamento, esperança que o Senhor está nos dando hoje. A palavra de Deus, ela é muito mais aplicada nos dias atuais do que em toda a sua história pregressa. Louvado seja o Senhor. Para nós termos a confiança plena no Senhor, o Senhor leva-nos a termos experiência, muitas vezes, e se necessário, a nos desesperar da própria vida, para que a gente não confie em nós. Essa foi a experiência do apóstolo Paulo, na sua primeira epístola, aliás, na sua segunda epístola, essa aqui mesmo, capítulo 1, no verso 8 e 9, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Enquanto nós confiarmos em nós, cremos na nossa capacidade, nós vamos ter muitas tribulações. O Senhor vai nos levar a uma condição
em que você não vê mais esperança nenhuma em você, ou nenhuma esperança em mim. Quando tiver plena confiança no Senhor, Ele providenciará livramento. Essa foi a experiência que o apóstolo Paulo teve várias vezes. E essa é a experiência que nós podemos ter caso não tenhamos um coração absoluto. Porque crer e obedecer é descansar. Quando você crê e obedece, você encontra o descanso. Porque o Senhor é o nosso descanso. Em Mateus 11, uma passagem muito conhecida, o Senhor diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós somos aqueles que devemos crer com toda a inteireza do nosso coração e obedecer como se fosse uma criança simples, que não faz muitas perguntas, mas obedece. Nós, a nossa natureza humana caída, ela é muito fácil ser enganada. Muito fácil nós somos enganados. E muito difícil para nós reconhecer o erro e se arrepender. Nós precisamos da luz do Senhor, da misericórdia do Senhor, para que Ele se apresente a cada um de nós e possa causar uma reação espontânea e nós cremos de maneira absoluta no Senhor e na Sua palavra, crer nos profetas. O Senhor está nos convidando, né, nessa palavra profética do Alimento Diário dessa semana, a participar da natureza divina, da comunhão divina, porque Deus, na eternidade passada, Ele tinha uma comunhão maravilhosa com o seu Filho. Ali havia uma maravilha, havia a expressão do amor, havia alegria, havia felicidade. Ali o amor ágape era ilimitado, era um ambiente de santidade e de muita glória. Nesse ambiente, Deus, no seu coração, resolveu incluir-nos, incluir o homem, expressar, nos criou a sua imagem e semelhança. Quando Deus nos criou, Ele nos criou de diferente de todo o resto da criação. A nossa criação, quando Deus nos fez, Ele soprou, primeira vez, e nós nos tornamos alma vivente. Houve a queda. Lá em capítulo 20 do Evangelho de João, o Senhor voltou e assoprou sobre nós novamente. Lá em Atos 2, a terceira vez, um outro sopro nos revestiu com a natureza divina. Tudo Deus fez, faz e fará para nos incluir nesse relacionamento divino. No capítulo 17, 24 do Evangelho de João, está escrito assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O Senhor está nos chamando para a mesma experiência que tiveram Adão e Eva no jardim do Éden. O Senhor está nos chamando na presença da árvore da vida e do rio da água da vida, para nos suprir completamente com a sua natureza, com a sua essência, com vida, para que assim possamos expressá-lo. Senhor Jesus, no passado, essa harmonia, nós podemos ver no livro de Provérbios, capítulo 8, verso 30. A versão King James diz assim: então eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia, tenho sido o seu prazer, sempre me sentindo muito feliz ao seu lado. O Senhor Jesus estava muito feliz com o Pai muito feliz com o Filho. Nós podemos ver isso também
no batismo do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 3, verso 17. Assim que ele saiu das águas, o Senhor Jesus falou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. No Monte da Transfiguração, no capítulo 17, verso 5, aconteceu a mesma coisa. O Senhor, quando ele se transfigurou, o apóstolo Pedro se adiantou querendo fazer 3 tendas. Uma para Elias, uma para Moisés, uma para Jesus. Fazendo uma comparação. Uma nuvem os envolveu e o Senhor Jesus, e Deus falou assim: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Os profetas e Moisés apresentaram alegorias e sombras da pessoa do Senhor que havia de vir e que já veio. Senhor Jesus. Nessa unidade maravilhosa que havia com Deus e o Filho, apesar de não faltar mais nada, Deus criou o homem com um propósito especial. Deus quer nos convidar a participar dessa vida maravilhosa e comunitária do Deus triuno. Esse termo Deus triuno é um termo que na nossa língua, para dar uma ideia que não são 3 deuses, mas 3 maneiras de Deus agir. Mas nós cremos que Deus é um, ele é único, mas para podermos alcançar, ele se tornou filho. E hoje, para tratar com cada um de nós, ele é o Espírito que dá vida. Em primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 45, 15:45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito que dá vida. Então hoje, como ele é o Espírito, é como o ar. Quando nós invocamos, nós recebemos o Senhor Jesus com tudo que ele tem e com tudo que ele é, para nos capacitar e ser tudo para nós. Aquilo que não conseguimos, ele é. Aquilo que nós não temos, ele tem. Por isso que invocar o nome do Senhor é essencial. Então, nesse aspecto macroeconômico, que é apresentado no capítulo 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João, o Senhor está nos convidando para participar. Isso é apresentado de maneira geral. Como eu disse, é como um voo sobre uma cidade. Mas para praticar, levar no detalhe esse plano, o Senhor mostra isso no livro de Hebreus. E no livro de Hebreus, mostra os detalhes desse plano. Nesse livro de Hebreus, há muitas ilustrações relacionadas ao povo de Israel, no Antigo Testamento, mostrando lições que nós devemos aprender por meio deles. Senhor Jesus, nós vemos ali a glorificação do Senhor Jesus, né? A glorificação, como o Senhor entrou nessa glória, nesse plano. O Senhor veio conforme a figura do sacrifício de Arão, como um cordeiro de Deus. João Batista, quando viu o Senhor Jesus, disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Quando o Senhor Jesus morreu, nós morremos com ele. A morte dele foi a nossa morte. Ele foi para a ressurreição. Ele foi para a morte e na morte ele teve a ressurreição. Na ressurreição também nós estamos nele. Quando ele ressuscitou, todos nós ressuscitamos com ele. Quando você crê, quando você invoca e recebe o Senhor Jesus, você tem parte na ressurreição. Você entra no batismo, desce as águas e sai das águas. É uma alegoria, é uma sombra do que o Senhor fez por nós. Nós cremos e tomamos parte, participamos disso. Senhor Jesus, no livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: pois a qual dos anjos disse jamais,
Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Nesse versículo, Deus o declara. Deus, o Pai, declara que Jesus, em sua humanidade, tornou-se filho de Deus. Ao ressuscitar, Jesus obteve glória e foi gerado filho primogênito. Segundo a ordem, se tornou um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O profeta, o sacerdote Arão, ele ministrava continuamente os mesmos sacrifícios, mas o sumo sacerdote Melquisedeque, o Senhor Jesus, ele fez um sacrifício só por todos. Esse sacrifício, ele está o tempo todo nos oferecendo, se oferecendo por nós, nos ministrando vida, ministrando luz, coragem, paz, tudo que nós necessitamos. Nós precisamos conhecer isto pela experiência. No dia da ressurreição, o Pai fez a seguinte declaração: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Capítulo 1, verso 5. Também está em Atos 13, verso 33. Jesus foi gerado filho de Deus e foi admitido em Deus, foi recebido na glória. Ou seja, o homem Jesus foi glorificado e dessa forma abriu-se uma porta para nós. Nesse sentido, nós podemos ler: porque convinha que cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, da nossa salvação. Nós cremos nessa obra, por isso estamos cheios de esperança. Jesus, para nos salvar, veio ao mundo como um homem, tendo participação de carne e sangue, contudo sem pecado. Nessa condição foi crucificado e por meio de sua morte destruiu aquele que tem o poder da morte, o diabo, a fim de livrar todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então essa obra do Senhor, ela é eterna. O Senhor é o nosso Cordeiro eterno. Senhor Jesus, agora não tememos mais a morte, pois aquele que tem o poder da morte foi destruído. Isso é motivo de nos alegrarmos. Isso nós estamos conhecendo a respeito da obra do Senhor. Agora nós precisamos saber sobre os caminhos de Deus. Precisamos conhecer a Deus e os seus caminhos. Nós vemos que Deus não socorre a anjos, mas Ele socorre a nós, a descendência de Abraão. Senhor Jesus, por isso, santos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Escrito em Hebreus capítulo 3, verso 1. Quão maravilhoso é o Senhor! Ele não é apenas o autor da salvação e nosso sumo sacerdote, ele também é o apóstolo. Tudo isso para nos conduzir-nos à glória. Portanto, guardemos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Nós devemos agarrar nessa esperança a fim de alcançarmos a excelsa glória. Querido santo, não viva desanimado, desmotivado, com complexo de inferioridade e com a tristeza das derrotas. Você precisa tomar posse dessa esperança, da esperança da glória. Senhor Jesus, tudo é maravilhoso no plano macroeconômico, mas quando nós voltamos para o plano microeconômico, nós nos deparamos com a nossa realidade. Quando nós olhamos para a nossa pessoa, que não devemos fazer, nós ficamos desanimados. Nós só vemos nossos pecados, nossas fraquezas, a nossa incapacidade. Lúcifer, ele olhou para a sua glória, para a sua capacidade e caiu. Ele achou que ele era perfeito e quis ser igual a Deus. E caiu. Nós também podemos cair olhando para nós e olhando para nossas fraquezas. O Senhor não quer que nós olhemos para nossas fraquezas. O Senhor quer que nós olhemos atentamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Nós somos como um vaso, já fomos citados em mensagens anteriores. Nós somos apenas um vaso. Ele é Deus. Ele é o nosso conteúdo.
Todos nós começamos assim, com medos, com fraquezas, porque não conhecíamos o Senhor, não conhecíamos a sua palavra. Mas conforme vamos conhecendo a sua palavra e conhecendo o Senhor, nós deixamos de olhar para nós. Quer nos consideramos bons ou quer nos consideramos maus, não considere isso. Considere o que o Senhor fez, o que Ele está fazendo e o que Ele fará. O povo de Israel, no deserto, eles não entraram na boa terra porque não creram. E por não crer, não tiveram uma obediência apropriada. A nossa obediência é decorrência do nosso crer. Se você crer, você obedece. O problema é que muitas vezes nós cremos, mas ficamos com o pé atrás. Nós não somos absolutos. Há impureza no nosso coração. Eu posso até enganar quem está à minha volta, mas não posso enganar aquele que habita dentro de mim. O Senhor, como Espírito, Ele está junto de mim. Ele me conhece muito melhor do que eu. Ele sabe quando a minha confissão é genuína ou quando eu dependo de outras circunstâncias. Ainda fico olhando para outras coisas. Eu preciso confiar cegamente no Senhor. Porque o Senhor é que conhece os nossos caminhos. Lá em Isaías 55, verso 8 e 9, eu vou ler aqui o verso 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Ele é Deus. Ele é o único. Ele não é o melhor. Ele é o único. Em tudo, Ele é o único. Ele é o único amor. Ele é a única felicidade. Ele é a única expressão da paz. A paz dele o mundo não pode dar porque não tem. Tudo que há no mundo, hoje, a Bíblia diz que já está acabado, perdido, está em fraqueza. Mas o que é do Senhor é eterno, é para a eternidade. Nós precisamos crer e ser unânimes. O Senhor precisa de um corpo, de uma expressão, como se fosse um exército, marchando na mesma cadência, com a mesma coragem, com a mesma visão. Senhor Jesus, lá no Egito, a experiência do povo de Israel, eles não entraram na boa terra, porque não creram. O Senhor os conduziu assim que tirou do Egito, não seguindo o caminho dos filisteus pela orla do Mediterrâneo, mas ele seguiu o Mar Vermelho. E chegou uma condição que o Senhor disse, em capítulo 14 de Êxodo, retrocedam, e deixou todo aquele povo encurralado com o mar. Assim que Faraó viu ficou sabendo dessa posição, ele achou que podia destruir o povo de Israel, porque estava o mar de um lado e o povo e o exército de Faraó na sua retaguarda. Eles ficaram encurralados. Nenhum estrategista faria isso. Deus estava equivocado. Havia um erro. O povo de Israel ficou temeroso. Você pode olhar com detalhe no capítulo 14 do livro de Êxodo. Mas Deus fez tudo aquilo para mostrar o seu poder e a sua glória. Aquela foi uma experiência que até hoje é maravilhosa. É apresentada em cinema, nos filmes, muitos livros, e está aqui registrado na Bíblia. Aquela foi uma condição em que Deus destruiu o exército de Faraó. Somente Deus podia destruir o exército de Faraó. O povo de Israel não tinha um exército, eles não eram capazes para a guerra. Deus levou o povo para aquela experiência que eles eram incapazes de fazer qualquer coisa. Mas Deus, que ia como uma sombra durante o dia e como uma luz durante a noite, durante todo o tempo estava com eles, não ia deixá-los naquele momento, mas mostrar a sua glória. Então as nossas fraquezas, os nossos inimigos que habitam em nós, o Senhor já os destruiu, eles já foram destruídos. Não precisamos mais dar atenção a eles. Nós podemos entrar no descanso, na boa terra,
com firmeza, com coragem, crendo e obedecendo. Porque crer e obedecer é entrar no descanso. A melhor coisa é crer e obedecer. Crer e obedecer é descansar. Deus não é o melhor. Ele é o único. Essa palavra tão elevada está sendo apresentada a nós. E não sejamos como o povo de Israel, incrédulo e desobediente, mas antes, obedientes, crendo sempre. Jesus é o nosso Senhor. Amém.